Bondade, abra sua Bíblia comigo. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. Meus irmãos, vou correr aqui para chegar ao propósito do texto que a gente leu. Nós estamos no capítulo 6 e a epígrafe do texto diz que Davi traz a arca para Jerusalém. E quando nós falamos no Antigo Testamento da arca de Deus, nós falamos do maior símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. A Bíblia diz que esse povo que sai da terra do Egito sai debaixo de uma promessa. Deus apenas não quer tirar o povo do Egito ou do domínio de Faraó. Mas o texto vai nos revelar dizendo que Deus quer colocá-los em uma outra terra. Terra esta que emana leite e mel. Olha para cá. Deus tira do Egito, mas tira debaixo de promessa. Estou lhe tirando do Egito, da aflição do Egito. Alguém entendeu? Já levantou a mão para adorar. Estou tirando você deste domínio cruel de Faraó, mas estou tirando debaixo de uma promessa. E qual é a promessa? Há uma terra nova que eu colocarei vocês. Oh, glória a Deus. Isto é a promessa do Todo-Poderoso. Este povo que sai da terra do Egito, e o texto vai dizer que estão peregrinando pelo deserto, vão experimentar os maiores cuidados provindo de Deus em todo o seu deserto. Mar abrindo, mar se fechando, chuva de codornizes, maná. Deus vai sustentar o povo, vai cuidar deste povo, dos detalhes desta caminhada. A Bíblia diz que a roupa não estragava, o calçado não envelhecia. É Deus de detalhes, Deus cuidando dos detalhes desse povo. Não, você não entendeu, eu vou melhorar isso. Deus, oh glória, é o mesmo calçado, é a mesma roupa, mas o Deus que é Deus de detalhes está cuidando. O calçado não vai estragar, a roupa não vai envelhecer, bendito seja o nome do Senhor. Deserto não mata a crente, te fortalece, porque maior é o que Deus tem reservado para a tua vida. Oh glória. A Bíblia diz que esse povo que caminha, está caminhando debaixo de promessa. Há uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. Deus de detalhes, aleluia, cuidando, guardando, zelando deste povo. Lá na frente, o mesmo Deus que comunica o seu projeto a Moisés, fala com Moisés. Guarde isso, não é Moisés que fala com Deus e diz: Deus, eu estou com uma ideia. Qual que é a sua ideia, Moisés? Que tal a gente fazer uma tenda? Um tabernáculo. Não é Moisés, a Bíblia diz que é Deus que fala com Moisés. Moisés, construa um tabernáculo aí. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, eu quero estar na reunião de vocês. Eu quero estar nos cultos de alguém, oh glória. Eu quero estar, desde o princípio sempre foi vontade e desejo de Deus estar no meio de nós. Embora exista uma geração neste tempo presente que está colocando Deus do lado de fora. É o homem que aparece, é o homem que brilha, a honra é do homem, a glória é do homem, tudo é do homem. Mas desde o princípio Deus disse: meu desejo é estar na reunião de vocês, nos cultos, oh glória, alguém me entende? Eu quero estar no meio. A Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em mim, eu quero estar no meio de vós. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Ele já está aqui. Ele já está. Você pode adorar a presença dele, que é desejo, é vontade dele. Quero estar no meio de vós. Que é o tabernáculo? Uma tenda móvel. Parando o povo, monta a tenda, bora adorar. Andando o povo, desmonta a tenda, vai montar em outro lugar. Dentre tantas coisas, você é conhecedor de Bíblia e eu conheço esse campo que vocês são conhecedores de Bíblia. Dentre outras coisas que Deus pediu, vamos ao propósito. Deus diz a Moisés: Moisés, construa aí também uma arca. É Deus quem dá a madeira, a altura, a largura, tudo é Deus. E o texto diz que pela mão de Bezaleel a arca é construída. E Deus diz: reveste ela de ouro por dentro e por fora. E Deus diz: eu me assentarei entre os querubins da arca. Para a nação de Israel não é um móvel bonito revestido de ouro, não. Para a nação de Israel é a própria presença de Deus no meio do arraial. Tanto que o texto vai declarar que quando a arca saía e ela retornava, Moisés fazia uma declaração dizendo: volta, ele não dizia volta a arca, ele dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel, aleluia. E Israel venciam as suas pelejas não apenas pela força do braço, pela espada, pela ousadia dos seus homens de guerra, mas o texto vai declarar: porque a presença de Deus estava no arraial, Israel
Israel prevalecia. Oh glória, levanta a mão e eu profetizo sobre a tua vida. Você pode ser doutor, teu sobrenome, ter muita coisa, mas se a presença de Deus não estiver em vós, não estiver na tua congregação, não estiver na tua vida, certamente você fracassará na peleja. Mas se a presença de Deus estiver em vós, não interessa onde tu mora, não interessa o sobrenome que tu tem, Erebaia, Uramacandarai, eu estou sentindo graça nessa tarde. Não interessa quem você é, na minha família ninguém é crente, pastor. Vou descer as águas, não tenho um familiar aqui hoje para estar presente nesse momento da minha vida. Fique em paz, meu filho, fique em paz, minha filha. Quem lhe escolheu é fiel. Quem te chamou é fiel. Oh pastor, não tem ninguém aqui nem para fotografar comigo, só eu cheguei, mas o céu, eu estou sentindo graça. Levante a mão quem pode, se sente Deus nessa palavra, pode adorar a Ele aí. O céu te escolheu. E para o que Deus tem para fazer por intermédio da minha e da tua vida, que hoje vai descer as águas, tu não precisa de padrinho forte, tu não precisa, o céu é suficiente. Glória a Deus. Esse móvel é a presença de Deus no arraial. Tem arca, se sabe, a presença está aí. A presença de Deus, e é o meio que Deus se relaciona com o povo, com a nação, é a arca. O tempo passa, passou a geração de Moisés, passou a geração de Josué, passaram. Essa geração tinha relacionamento com a arca, intimidade com a presença, mas esta geração passou. E vem uma outra geração, que aí o texto, e eu estou correndo, o texto diz que agora é uma vez por ano lá em Siló. Se entende que vai se perdendo a intimidade e o relacionamento com a presença. E presença de Deus não é para quando você quer, porque a presença de Deus não é amuleto de crente. Ou você tem, ou você não tem. Vou melhorar para você entender. Na pandemia teve um punhado de crente querendo ter presença, porque ia ser entubado. Tinha um punhado de crente clamando pela presença. A presença não é só para a diversidade não, meu filho. Ou você tem na bonança, ou você não tem hora nenhuma. Mas nesta noite a presença vai voltar para o arraial aqui. Vai. Presença de Deus não é para tempo de congresso, não é para movimento. Presença de segunda a segunda, de domingo a domingo. É relacionamento. Tem alguém que me entende? Pode adorar o nome do Senhor. Há uma geração que aprendeu a vir para a igreja, há uma geração que decorou os hinos, há uma geração que canta os nossos hinos, mas perdeu a intimidade com Deus, perdeu a presença. Ei, prefira ser um anônimo no meio da multidão, mas tenha intimidade com Deus. Alguém levantou a mão lá atrás, isso. Eu vou te dar um momento para adorar a Ele nessa tarde. Você não veio aqui por acaso, o céu te trouxe aqui hoje. Presença, arca, geração de Moisés, geração de Josué passou. Está esquecido, e eu estou correndo. O texto diz que agora é Eli o sacerdote. E você conhece a fama dele, porque o texto diz que ele tem 2 filhos. Esses filhos permeiam o santo e o profano. Uma hora estão no santo, uma hora estão no profano. E tem o consentimento do pai. Porque o pai sabe. Mas estão permeando o santo e o profano. Mas olha aqui, no meio de todo esse contexto tem um menino lá, chamado Samuel. Convive nesse ambiente, mas não comete o pecado dos filhos de Eli. E Deus vai usar a boca deste Samuel para dizer: ei Samuel, fica tranquilo, porque eu já decidi o que eu vou fazer com a casa de Eli. Eu vou dar um basta nessa bagunça toda, para levantar uma geração que ainda ama, que ainda tem intimidade. Alguém está me entendendo? Com a minha presença. Olha aqui para mim, parece que tem hora que o ímpio, ou aquele que vive na prática do pecado, prospera. Você, quem sabe, já fez essa reflexão dizendo: Deus, eu estou orando, consagrando, jejuando, não perto do culto,
estou em toda reunião, parece que eu vivo uma vida de luta, de guerra, de peleja, é mês a mês, ano em ano, e parece que o camarada que vive uma vida mais superficial no evangelho prospera, parece que as coisas são melhor para ele. Olha aqui para mim, não deixe de ser fiel a Deus, não deixe de honrar a Deus por nada, porque o dono do reino vai dar um basta, assim como fizeram com a casa de Eli. Parece que está prosperando, mas Deus vai preparar um período de guerra e de peleja para aniquilar os filhos de Eli, para aniquilar a casa de Eli, para dizer: eu ainda estou no comando, meu filho, eu ainda sou dono desta casa, eu ainda sou dono deste reino. Quem me entende pode adorar o nome do Senhor. Bora, eu termino. O pregador não pode se animar que passa da hora. Olha aqui. Passou. Mas capítulo 4 do livro de 1 Samuel tem uma guerra. Israel e os filisteus. Aí o texto diz assim, ó, que 4.000 homens morreram na peleja. Quem voltou, vai ter uma reunião hoje. Avisa os obreiros, manda zap para todo mundo que tem reunião aqui. A gente perdeu a peleja, 4.000 homens foram derrotados, morreram. Voltam, vão chegar a um denominador comum. Está faltando o que aqui? Por que é que hoje o Senhor não nos fez prevalecer diante dos filisteus? Está no texto. Alguém responde. Os mais velhos respondem: está faltando a arca. Está faltando aqui a presença. Bora buscar. Quem é que vai buscar? O texto diz que os homens vão buscar e os filhos de Eli não carregam a arca. Mas o texto diz que eles acompanham quem foi buscar. Ou seja, já perderam o relacionamento, já perderam a intimidade. Estão juntos, mas não estão envolvidos com a presença. Entenda, quando a arca chegou e os filhos de Eli acompanhando, o texto diz assim, ó, que houve grito de júbilo de homens e mulheres, de modo que a terra estremeceu. E do outro lado os filisteus ouviam o grito de júbilo. E a pergunta é: o que é que está acontecendo lá no arraial do povo de Israel? Alguém responde: a presença de Deus voltou para o arraial. Olha aqui, não, a presença voltou para o arraial. Ninguém vai convencer um crente que tem presença de Deus na vida se não tem um comportamento que glorifique o Todo-Poderoso. Olha aqui para mim, é impossível alguém que tem presença se reunir num ambiente como esse e não ter um comportamento, uma atitude que glorifique ao Senhor. E eu não levanto a mão porque o pregador quer, eu não adoro porque o cantor é bom, eu adoro porque o Pai está na casa e o meu culto não... Alguém me entende? Alguém me entende? Quem tem presença de Deus logo tem um comportamento que glorifique o nome dele. E é o que Paulo disse: rogo-vos, irmãos, em Cristo Jesus, que apresenteis o quê? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo: Joel, quando você congregar, abra a tua boca, levanta a tua mão, ofereça o teu corpo em sacrifício vivo. Eu vou te dar um momento para adorar, se você veio adorar nessa tarde. Onde houver alguém tocado pela palavra, onde houver alguém sentindo Deus nesse ambiente, se é batizado com o Espírito Santo, tenha liberdade, pode falar em línguas. Se não é, o Pai te batiza aí agora, antes de tu descer as águas. Seja tocado na minha direita, na minha esquerda. Deixa o céu te tocar aí agora. Recebe variedade de língua, recebe dom do Espírito. Adore o nome do Senhor. O tempo passa. Trouxeram uma arca, capítulo 4, seus versos a seguir. Na primeira, 4.000. Na segunda, o texto diz assim, ó: 30.000 homens de guerra morreram, e a arca é tomada pelos filisteus. O mensageiro que sobra traz notícia para Eli: teus filhos morreram, perdemos a peleja. Ele não valorizava a presença, mas sabia da importância que tinha. Ao receber a notícia que a arca é tomada, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Olha para cá. A sua nora entra em processo de parto, vai dar à luz, e as parteiras estão com ela dizendo: te alegra, porque está nascendo um menino. E as mulheres celebravam quando nascia um menino, porque era mais um para guerrear em favor de Israel. As parteiras estão dizendo para ela: mulher, te alegra, porque tu está gerando um menino. Ela: dá um nome, é menino, dá nome, é mais um. Ela olhou e disse: ei, dá o nome dele, Icabode. Foi-se a glória de Israel. Sabe o que ela está dizendo para as parteiras? Não me adianta nascer menino se a presença
presença de Deus foi embora. Obrigado. Não me adianta gerar menino se a presença de Deus não está no arraial. Eu vou melhorar. Se fosse hoje, ela estaria dizendo: não me adianta pregar se eu sei que eu estou vazio. O povo acha que eu tenho, mas eu sei que eu não tenho. Não me adianta dirigir, não me adianta pregar, cantar, se eu sei que eu estou vazio. Ela está dizendo: não me adianta gerar menino se a presença de Deus foi tomada do meio de nós. Não me adianta gerar se eu não tenho a presença no arraial. Que eu seja um anônimo na multidão, mas que eu não abra mão da presença do Todo-Poderoso. Filisteu leva embora a arca. A história, o tempo está passando. Aí o texto diz que ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Se tornou maldição no território dos filisteus. Tinha rato por todo lado e os homens são tomados de tumores. A arca vai parar na casa de Abinadab por 20 anos e o texto só fala isso. Ficou a arca do Senhor na casa de Abinadab por 20 anos. Não mudou nada, não alterou nada, nada mudou. Olha aqui para mim. Porque o reino de Deus não é feito por tempo de fé. Pastor, mas eu tenho 60. Vai mudar o quê? Mas eu estou aqui quando colocou o primeiro prego. Muda o quê, meu filho? Meu bisa, o tata fez, teu tata fez, teu bisa fez. Você está fazendo o quê? Porque eu vi, não, você viu fazer. O céu não está perguntando como é que tu começou. Vai terminar como? Nessa frieza? Vai terminar como? Como é que tu vai terminar a tua caminhada de fé? Porque, mas nesta tarde o céu nos congregou aqui para dizer: a presença vai voltar para esse arraial. Eu estou profetizando. Alguém levantando a mão lá atrás. Eu estou profetizando, a presença volta para o arraial hoje. Bora para cá. Vocês já vão descer as águas, 2 minutos. Escute. Casa de Abinadab, Davi é rei. E aí o texto que ele vai consultar um servo chamado Abiatar. E a pergunta que ele faz para Abiatar é essa: onde está a arca de Deus? Abiatar vai dar toda a narrativa do que aconteceu. E eu sei que ela está na casa de Abinadab. Davi falou: pronto, eu vou buscar. Quem sabe Abiatar pensou: camarada, tu fedia ovelha, rei. Samuel chegou na tua casa, tu nem em casa não estava. E agora está sentindo falta do quê? Tendo trono, tudo de rei, coroa de rei, todo mundo ao seu dispor. Está sentindo falta de quê? Davi está dizendo para ele: não me adianta o palácio, não me adianta a coroa, não me resolve a fama. Eu não abro mão da presença nisso. Mas tu é rei, mas eu quero a presença. Tu tem o trono, mas eu quero a presença. Eu quero a presença. Se Saul ficou deslumbrado com o trono, maravilhado com o trono, Davi está dizendo: não, eu não quero só o trono, eu quero a presença. Eu quero a presença. Tem alguém que quer? Tem alguém que clama por ela. Aleluia. Bora. O texto diz que ele vai na casa de Abinadab buscar na pressa. E aqui vai se valer aquela frase: a pressa é inimiga da perfeição. Porque Davi está com pressa. E com pressa as coisas não saem conforme o planejado. Na ânsia de buscar, reúne o povo, bora buscar, coloca em carro de boi. Inconscientemente, Davi acaba copiando o modelo filisteu. E modelo filisteu não é para gente. Aqui não funciona. É inconsciente, mas acabou copiando. A igreja não precisa copiar nada, ela está na terra para influenciar e não ser influenciada. Tem alguém me entendendo aí ou não? A igreja está na terra para influenciar e não ser influenciada. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de você. Estou falando de você de 40, de 60, de 20, de 18, de 17. Você é a igreja de Deus na terra. A igreja não precisa copiar nada, ela veio estar aqui ainda para influenciar esta geração. Colocou no carro de boi, não deu certo. Porque no caminho que sai da casa de Abinadab vai à cidade de Davi, a ira de Nacon, que traduzindo quer dizer lugar onde não se deve tropeçar. A Bíblia diz que o boi tropeçou. A cabeça é pequena, mas eu penso grande. Eu creio que foi Deus que deu um totozinho no boi. Não foi falta, porque foi de leve. Foi Deus. E o boi tropeçou, a arca vai cair. Uzá falou: pronto, só falta cair e voltar lá para casa. Já ficou 20 anos lá, o pai não sabe o que fazer, bora segurar. Deus matou Uzá, abriu uma rompitura, Uzá está caído, morto na estrada. E eu termino agora. Davi para a caravana, verso 9. Aí ele faz a pergunta: como trarei a mim a arca do Senhor? Como trarei a mim a presença do Senhor? A caravana para, tem um homem morto e ele não sabe o que fazer com a arca. Mas aí o texto diz que ele ora na beira da estrada, tem um barraco. Davi vai descer no barraco. Quem mora nesse barraco?
Obed-edom, o geteu, o edomita, o escravo. Davi diz para ele, ó, tem um camarada morto. A minha pergunta é, tu pode receber a arca? Quem sabe Obed-edom podia dizer, se Deus está matando o que são de vocês, imagina eu, edomita, escravo, você quer matar? Mas parece dar a entender que Obed-edom já havia ouvido falar a respeito da arca. Porque ele olha para Davi e não vai titubear. Falou, ó, se o senhor não se importar com o barraco, eu quero a arca dentro da minha casa. Porque o historiador vai descrever que a terra que Obed-edom mora não produz. Sabe quem é a mulher de Obed-edom? Estéril, não gera. Mas quem sabe ele falou, eu já ouvi falar desse imóvel aí. 20 anos na casa de Obed-edom, nada mudou. 3 meses na casa de Obed-edom, bum. Porque a questão não é o tempo. O reino de Deus não é o tempo. O tempo vale lá na empresa. Na empresa vale o tempo de carteira, quanto lá vale. Aqui no reino não funciona como não, aqui não funciona. Aqui não é o tempo, aqui é o relacionamento. Aqui é o não vou melhorar. É por isso que você fica se perguntando, eu estou aqui há 20 anos e o pastor não me coloca para fazer nada. Eu estou aqui há 40 e parece que eu não estou servindo. Porque quem chegou ontem tem intimidade. Aí tu olha para ele e diz, chegou ontem, já está fazendo. A questão aqui é relacionamento. Não é o tempo, é o relacionamento, é a intimidade. 3 meses, eu imagino que o Obed-edom, a gente levanta de madrugada para saltar a geladeira, mas o Obed-edom levanta de madrugada só para ver se a arca está dentro do barraco. E já que eu levantei a arca, está aqui, bora adorar o Deus que se manifesta em cima desta arca. E isso vai gerando o quê? Intimidade. A terra que não produzia, está produzindo. Se plantava milho e não colhia, agora está colhendo. Agora já tem umas espigas para a gente cozinhar aqui, mulher. Tu vai dar uma engordadinha, tu é estéril, vai melhorar. 3 meses. Davi volta, ó Davi consultando como é que deve trazer a arca. Não pode ser no carro do boi, é ombro de levita. É 6 passos, tem que levantar o altar, sacrificar o animal. Mais 6 passos, levanta o altar, sacrifica o animal. Meu Deus, é 6 passos, levanta o altar, sacrifica. Bora, mais 6 passos, levanta o altar, sacrifica. Tem que levar o povo para tocar, a banda para tocar. Tem que todo mundo para cantar. Agora eu estou entendendo, bora voltar. Mas, olha aqui para mim, fofoqueiro tem em qualquer lugar. Porque o texto diz assim, que alguém vai avisar Davi. Ô Davi, você está sabendo? Não, rapaz, sabe aquele homem que você colocou a arca lá? Moço do céu, está um rebuliço no barraco do homem. E está no texto, porque ele termina dizendo, isso é resultado da arca. Ele diz assim, ó, depois que a arca chegou lá, a vida desse homem, rapaz, mudou. E Davi diz para ele, fica tranquilo que eu já li como deve fazer, a gente está voltando para buscar. Mas eu amo esse aqui, ó, Davi chegando, dizendo para ele, e aí, Obed-edom, conforme o combinado, lembra que eu lhe falei? Lembro. Então eu vim buscar. Obed-edom falou, o senhor pode me ouvir? Posso. Quando o senhor veio, o senhor deixou a sua arca, foi? Foi. Tem uma notícia para dar para o senhor. O senhor vai levar a arca e eu e a mulher. Mas agora que a terra está produzindo, ela já está com os enjoos também, já está enjoada, está com vontade de comer uns trem, já está grávida. Foi a arca. Lá na tua casa você procura que a mulher que era estéril teve 6 filhos. Resultado da presença. A presença pode mudar muita coisa lá. Não, vou melhorar. Tu não está produzindo é porque a presença ainda não chegou lá. Ei, a presença chegando vai mudar muita coisa. Vai colocar, levanta a mão, eu estou profetizando para a tua casa. Estou profetizando no teu ministério. Estou profetizando na tua chamada. Se a presença chegar, ela vai te levar mais longe. Quem passava na estrada olhava para o barraco e dizia, coitado de quem mora aí. Quem mora aí? Sabe não, Obed-edom, geteu. Diz que ele é da linhagem do gigante Golias. Está aí escravo, não serve para nada, a terra não produz, nada produz, mas está melhorando. 2 meses o povo está passando, está vendo que a roça do homem melhorou. A aparência da esposa já está melhor.
Davi diz, eu vou levar. Ele falou, não, mas eu estou indo embora. Mas agora que a tua terra está produzindo, homem. Agora a mulher já está gestante. Ele falou, não, mas que adianta ficar aqui se a presença de Deus não vai estar aqui? Eu quero estar onde a presença de Deus está. O texto diz que Obed-Edom agora faz parte da caravana que está indo para a cidade do rei. Olha o vizinho olhando, falou, o homem dançando e cantando. Está cantando o hino do povo lá, mudou de vida. Ó, povão cantando e Obed-Edom cantando, dizendo, canta meu bem. Aqui o Catarino chama de cheiro. Canta cheiro, canta que a gente está mudando. Canta que a gente está indo para a cidade do rei. Canta que a arca está... Oh, tem muita gente, olha aqui para mim. Tem muito crente desse tempo presente que não ia nessa caravana. Porque tem crente, aqui não tem, na minha igreja tem. Tem muito crente que ele chega depois da oração e ele é o primeiro que quer ir embora. Ele chega depois que o povo já levantou da oração e ele é o primeiro olhando para o relógio, dizendo, o pregador passou da hora. 9 horas em ponto ele quer estar indo embora. Ó, essa caravana, 6 passos, levanta o altar, povão tocando, povão cantando, ofereceu o sacrifício, bora, mais 6 passos, bora levantar o altar, bora oferecer. Ô rei, não dá para encurtar isso aí. A questão aqui não é pressa. O importante é chegar na cidade. Ei, olha aqui para mim. A questão aqui não é pressa. É um degrau de cada vez. O importante é chegar. O importante é chegar. Alguém recebe. O importante é chegar. Tá na luta. Não para. Retroceder jamais. É daqui até chegar lá. Levante a mão.